O nosso tema de hoje é a guerra e a igreja e a guerra espiritual. Nós estamos vivendo o dia que estamos numa guerra. Por isso nós temos que estar preparados. E hoje eu tenho convicção de que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos ler aí a partir do versículo 10, capítulo 6, verso 10 de Efésios, diz o seguinte: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. E depois de ter vencido tudo, permanecei inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Podeis sentar. Irmão, nós estamos vivendo hoje, a igreja hoje está vivendo uma guerra espiritual. Nossa luta, é tremenda. E o Novo Testamento nos apresenta diversos quadros relativos à igreja. Especialmente no livro de Efésios, havemos com a luta, família, um tempo, a noiva de Cristo também com um exército que está envolvido num conflito global. Por conflito global, podemos entender que a guerra espiritual não somente está voltada a um aspecto terreno, mas também envolvendo as regiões celestiais, ou seja, o universo criado. Então nós estamos vivendo dias, irmão, incontestavelmente numa guerra contra forças malignas. Satanás não é bobo, A Bíblia diz que Deus ia colocar Satanás nos pés dele, não foi? Satanás tem uma região no escuro aqui, que ele tem o seu trono, sabia? Tem um trono dele aí, ó. E de lá ele comanda todos os seus demônios para atacar todas as áreas aqui na terra. Mas a que é mais atacada é a igreja, sabia? Por isso, irmão, cada crente, cada irmão deve orar muito pela igreja. A igreja que eu estou falando, irmão, não é esse espaço, não. Cada membro da igreja, ore por cada um, para que o inimigo não tenha nenhum poder contra nós. E a palavra de Deus diz aqui: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho observado hoje, irmão, que muitas vezes o envolvimento nas coisas materiais tem nos tirado de estar 24 horas ligado à palavra de Deus. Por isso, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque qualquer brechinha tem um demônio para agir. E ele está de olho em nós, irmão, 24 horas. Por isso ele manda aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra cilada do diabo. O que é uma cilada, irmão? Ele fica de olho 24 horas na sua vida. Qualquer desvio que você desviou da vontade de Deus, é uma cilada que ele vai entrar. E ele tem mais uma coisa: ele vem com um sapatinho de algodão,
Você não vê barulho nenhum. É igual a onça, irmão. Você sabia que a onça anda na folha seca e não faz barulho? Satanás não é bobo, irmão. Ele sabe da investida que ele está querendo dar em nós. Só teremos vitória sobre o nosso inimigo, irmão, se nós fortalecermos no Senhor diariamente, 24 horas. Mas nós notamos que parece que há um descuido, muitas vezes, da nossa parte. Eu tenho analisado, irmão, no meu trabalho, sempre eu estou, Senhor, né, abençoa essa máquina, abençoa o trabalho. Esses dias eu estava, né, até pensando, poxa, parou o serviço total da minha da máquina, né, e eu falei, Senhor, e as contas que vem para pagar? Eu estou precisando da bênção, né? A Neuza orando, eu sei que o Paulo também estava orando, né? E de repente, né, o serviço que eu tinha anterior estava, pode dizer, fechando. Eu falei, Jesus, e agora? Mas de repente, irmão, bateu um na minha porta. O senhor mexe com bordado e eu estou com um bocado de bordado aqui para fazer, para capas de carro também. Interessante, né? Estava querendo fechar uma, né? Mas eu falei, Senhor, eu vou repreender. Em nome de Jesus, essa firma não vai ser fechada. E chegou alguém dizer que eles iam fechar mesmo. Mas no outro dia, irmão, nós fizemos uma oração num dia, no outro dia eu fiquei sabendo a notícia que eles vão prosseguir, não vão fechar. Então isso, irmão, é permanecer no Senhor, porque a sua palavra tem que ter poder, irmão. A palavra do cristão tem que ter poder, porque se não tiver, irmão, você cai na armadilha de Satanás. E Satanás não está brincando não, viu, irmão? Esse dominador do mundo, irmão, não luta contra sangue nem carne, como está no versículo aí, né? Revestir toda a armadura de Deus para que poder ficar firme contra a cilada do diabo. Satanás, irmão, não brinca. Você vê que ele foi tão atrevido, ele foi tão astuto, que ele enfrentou Jesus. Jesus, quando estava jejuando 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve fome, né? Depois de 40 dias, né? Ele teve fome. E Satanás não é bobo, né? Satanás não é bobo. Foi oferecer para ele algumas coisas, né? Mas nós vemos aí, irmão, que Jesus não aceitou. E nós também, como seguidor de Jesus, não devemos aceitar nenhuma proposta maligna, porque ela vem contra a nossa vida espiritual. Ela vem para nos derrotar, para nos derrubar. E aqui continua dizendo o seguinte, ó irmão, o texto, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne que corre em nossas veias, né? E sim contra principado, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestiais. Ele está lá no seu trono comandando o demônio para atacar a igreja, atacar pessoas, atacar tudo que se diz, né, que é de Deus. Ele vem para atacar de forma terrivelmente. E nós sabemos que nós precisamos agora de um revestimento. E esse revestimento só vem, irmão, quando você interessa a buscar a Deus, quando você interessa a vigiar, quando você interessa a não fazer a vontade do inimigo, não aceitar proposta maligna, não aceitar negócios que não venha edificar a nossa vida espiritual. Por isso, irmão, vamos tomar cuidado tremendamente, né? O que controla todos os canais na região e contra a suprema autoridade de Deus. Satanás, irmão, quer de toda forma querer destruir tudo aquilo que se fala de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, que nós não estamos aqui para brincar com Satanás. Ele já está repreendido, ele já não tem poder contra a nossa vida e nem contra a vida de ninguém, porque nós conhecemos muito bem ele, e nós precisamos cada dia conhecer mais, irmão, né? Porque a nossa luta aqui é contra principado, irmão, na região celestial. Ele está lá em cima dominando, querendo dominar tudo. É interessante, irmão, que às vezes tem coisa que a gente não queria às vezes nem ouvir, mas às vezes tem que ouvir, né? Uma certa vez uma irmã disse para mim que Satanás já fez várias reuniões para me destruir.
Porque ele sabe que quando não dá certo num lugar, eu vou procurar abrir em outro. Não está dando certo ali, eu vou procurar fazer outro. Mas fazendo sempre a vontade de Deus e também, né, cumprindo a palavra de Deus. E não faço com brincadeira, faço com muita ousadia e com certeza com muita autoridade do Senhor. Porque nós temos que ter isso em nossa vida, irmão. E aqui diz mais ainda, irmão, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável. Revestimento, nós temos que revestir de oração, de leitura da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, porque esse é o mais importante, né, irmão? A Bíblia chega a dizer que quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então, irmão, se nós não buscar essa unção do Espírito do Senhor, unção da revelação de Deus, para nós poder tomar toda essa armadura de Deus, né, e resistir também nos dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo no século 21, é um dos piores séculos que tem na história do mundo. É o pior deles. É o que nós estamos vivendo agora. Portanto, irmão, vamos tomar toda essa armadura de Deus para poder nós resistir nos dias maus. É interessante, irmão, que, como o irmão disse, estava lá nas alturas, né, irmão? Né? Você olha para baixo, né? Vê, parece cidade que é grande, fica tão pequena, né? E eu fico pensando, né, irmão? Como o homem tem inventado tantos meios de transporte que age rapidamente, né? Rapidamente. E portanto, irmão, nós temos que fazer assim também na nossa vida espiritual. Nós temos que crescer na vida espiritual. Como a tecnologia está crescendo, como tudo está crescendo e desenvolvendo, nós também temos que desenvolver, irmão. Mas muitas vezes, irmão, nós não estamos buscando isso ainda como deve. Nós precisamos ter mais compromisso com a palavra de Deus, ter mais compromisso de estar junto para poder nós realmente revestir, orar um pelos outros. E eu quero dizer para você, irmão, que é maravilhoso quando você está na presença de Deus, porque você sabe que ali você está livre de todas as ações malignas que vêm contra nós. E aqui diz mais ainda, irmão, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, o que eu tenho que fazer? Permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Nada pode nos separar, irmão, do amor de Deus. Nada pode nos separar da comunhão de Deus. A Bíblia diz que nada pode separar, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nada pode separar. E nós estamos caminhando para dias, irmão, que muitas vezes nós vamos ter que abandonar tudo que nós temos e viver na presença de Deus. Como Elias fez, né? Correndo de Jezabel. Foi lá para um canto, onde tinha simplesmente o quê? Uma biquinha d'água, né? E ali, irmão, com certeza, naquele período que não estava chovendo, que não estava 3 anos e meio, né, não estava chovendo, o que aconteceu? Aconteceu que Deus pegou um corvozinho e mandava levar pão e carne para ele todo dia. E eu tenho certeza, irmão, que nos dias duros que nós vamos enfrentar, talvez tão difícil que nós vamos enfrentar, Deus vai também nos capacitar. Ou vai mandar alguém para nos mandar alimento. Ou do contrário, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos viver da palavra de Deus. A Bíblia diz, irmão, que nem só de pão viverá o homem, mas o homem pode viver através de alimentar da palavra de Deus. É interessante quando você está lendo a palavra de Deus e você está ali meditando, orando, buscando a Deus, buscando força, parece que até a fome do nosso corpo desaparece. Interessante, né? E por isso, irmão, que nós precisamos estar firme. E aqui ele diz mais, no verso 14 ele diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. 2 pontos fundamentais: verdadeiro, nós temos que ser verdadeiros. E outra coisa é a justiça, né, irmão?
Aqui diz, com a couraça da justiça. Justiça, irmão, é fazer tudo dentro dos limites que a lei e tudo permite que nós fazemos. Até na igreja. Na igreja, irmão, é o lugar que deveria, né, realmente, nós deveríamos ser exemplo para todo mundo lá fora. E muitas vezes nós não somos, né? Sempre escapamos alguma coisa, né? E as pessoas, como eles sabem, o povo do mundo é interessante, ele conhece quando nós erramos, né? Ele fala assim, mas você sendo crente vai fazer isso? Ué, você já pensou se eu um dia entrasse num lugar de uma balada e começasse, quem sabe, a dançar ali, alguém que me conhecia ia dizer, pastor Sebastião, o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar não, vai embora. Está vendo? Às vezes Deus usa até o ímpio, irmão, para nos corrigir. E graças a Deus porque Ele usa, né, irmão? Usa o ímpio para nos corrigir. Então, irmão, a coisa não é brincadeira não. Nós estamos, porque o inimigo, quando ele acha uma brechinha, irmão, ele entra mesmo, né? E aqui continua dizendo assim, né? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Qual é o ponto fundamental que a Bíblia diz aqui que nós devemos ter? Palavrinha com uma sílaba, né? Fé. Não diz aqui o texto? Olha bem claro, embraçando sempre o escudo da a fé é como se tivesse um escudo na nossa frente, como o soldado põe aquele escudo, né? Para se proteger de quem vai atirar nele. Assim nós, como cristãos também, irmão, devemos ter esse escudo, a fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha que palavrinha poderosa, hein? Fé. A fé é a parte que nós devemos defender. Se alguma coisa vai nos acontecer, você pela fé diz, eu não aceito isso, está repreendido em nome de Jesus, e pronto. E ficar ali, Faz igual um irmão, né? O irmão foi roubar, um ladrão, ele lá ia andando assim, e um ladrão veio para tomar, 3 pessoas veio para tomar a bicicleta dele. E ele falou assim, aí ele falou assim, é um assalto, ele falou assim, eu quero ver você tocar nessa bicicleta e não acontecer alguma coisa com vocês. Quer ver? Toca para vocês verem. Aí os caras afastou assim, não, desculpa aí, né? E foi afastando assim e foi embora. Mas muitas vezes, irmão, nós fazemos igual uma moça foi andando com a moto bem aqui em frente à nossa casa, e ali o ladrão tomou a moto dela. A única coisa que nós vimos ela fazer foi gritar. Gritando, né? Veio dela clamar a Deus, porque era uma irmã da igreja. E com isso o Paulinho veio, né? Apavorado e acudiu ela, né? Ele foi até corajoso, enfrentar um caboclo que nem sabia se estava armado, se não estava, né? Então nós também, irmão, temos que fazer isso. Na hora que vem o problema para nós vamos simplesmente fazer uma coisa: enfrentar em nome de Jesus. Usa a palavra de Deus, irmão. Aí é a hora que realmente, né, a palavra de Deus nos ajuda a defender de tudo isso, né, irmão? Então, irmão, aqui a palavra é: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é também a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus, irmão, se você é um cristão fiel, verdadeiro, você pode usar a palavra de Deus e com certeza ela vai ter o poder de te livrar de qualquer que seja a emboscada que Satanás quer fazer com você. Busque a Deus, use a palavra de Deus. Outra coisa importante também aqui, irmão, é que a Bíblia fala que tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Você pode até não estar falando nada, nem abrir a sua boca, mas que a sua mente esteja ligada no Espírito Santo de Deus. Irmão, todo dia nós temos que levantar e dizer: Senhor, obrigado pela noite,
obrigado pela vida e por mais um dia que o Senhor nos deu vida. E continuar o dia inteiro, Senhor, abençoa nisso, abençoa o que eu vou fazer, Senhor. Eu vou, trabalhar ali naquele trabalho, Senhor, abençoa. Vou fazer eu comer, diz, Senhor, abençoa esse alimento, que não venha faltar em lugar nenhum, em família nenhuma. E começa o dia inteiro, irmão, ficar falando no Senhor, Mas certa vez um pastor diz assim para a igreja, assim: quem vigia aqui o dia inteiro? Uma irmã levantou a mão e ninguém mais levantou. Só uma irmã. Como é que a irmã faz, irmã? Ó, irmão, a primeira coisa que eu faço, eu acordei, eu digo, ô Jesus, obrigado pela vida. E na medida que eu vou trabalhando, eu vou falando com o Senhor, e assim é o dia inteirinho, eu estou falando com o Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu estou buscando o Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu estou falando com o Senhor. E eu digo uma coisa, ela falou assim: ó, irmão, nunca me embaracei em nada, porque primeiro eu coloco o Senhor, Vou estender a cama, eu peço, Senhor, obrigado, me ajuda a estender a cama, está estendendo, Eu vou fazer o comer, eu estou ali também, Senhor, abençoa o alimento, Eu vou lavar minha roupa, eu estou ali, E eu terminei de lavar, vou almoçar, Senhor, obrigado pelo alimento de novo, e vai agradecendo o Senhor o dia inteiro. Então, irmão, isso é uma lição para cada um de nós. Tudo que você for fazer, coloca Deus, E diz aqui, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que coisa maravilhosa aqui, irmão? Nós temos que continuar orando, até nós dormir de noite. E às vezes, irmão, uma brechinha que nós abrimos, o inimigo pode nos usar. Tem que ter cuidado. Precisamos compartilhar sempre em oração. E aqui manda nós também orar, irmão, também em todo tempo em espírito, e também vigiar com toda perseverança e súplica por todo o santo, por toda a igreja. Talvez nem só por essa, por todo o santo que tem no mundo inteiro, porque tem muitos, A gente sabe que tem muitas pessoas que estão trabalhando para servir a Deus de verdade, irmão? Então, irmão, nós vemos aqui que essa guerra do século 21 contra a igreja, essa guerra espiritual, nós podemos vencer ela, desde que cada um de nós aqui responsabilizamos de estar sempre em oração, sempre fazendo a vontade de Deus, sempre pedindo bênção, pedindo o Senhor que restaura a nossa saúde, a nossa fé, E aqui diz, e também, interessante que o próprio Paulo aqui diz assim, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ah, irmão, quantas pessoas estão pregando um Evangelho totalmente torcido, No lugar de pregar sobre santidade, eles pregam sobre prosperidade. No lugar de pregar sobre a salvação, eles estão pregando sobre enriquecimento. E muitas outras coisas estão fazendo aí que não é viável. Mas Paulo aqui diz, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, quer dizer, com muita qualidade, fazer conhecida o mistério do Evangelho. Para começar, irmão, nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Você sabe o que é embaixador? É quando você vai representar um país em outro país. Você tem uma área ali que você vai usar tudo que vem daquela terra, da onde você está sendo o embaixador. Se você é o embaixador dos Estados Unidos, vamos dizer, no Brasil, o embaixador aqui, ele não come nenhum alimento do Brasil, você sabia disso? Vem tudo dos Estados Unidos para ele. Olha. Então, irmão, se nós somos embaixador de Cristo, tudo que vem para nós vem do céu, irmão. Vem de Deus, vem de Cristo para nós. Por isso, irmão, aqui diz no último versículo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo
eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Eu não tenho bem certeza, mas eu tenho quase convicção que Paulo escreveu isso aqui quando ele estava preso lá em Roma. Né, Paulo? Ele estava preso em Roma. Está vendo? E lá, irmão, mesmo preso, ele não estava nem um pouquinho importando. Ele pegou o seu papelzinho e escreveu esse texto aqui sobre a armadura de Deus. E aqui diz, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele está dizendo aqui em cadeia, né? E quase estou convicto de que ele estava preso, né? Se ele está falando aqui em cadeia, e ele diz mais aqui, ou seja, para que em Cristo eu seja usado para falar como me convém fazer. Ah, irmão, se nós pudéssemos realmente viver o que Paulo viveu. Paulo era uma pessoa que talvez hoje é muito difícil nós encontrar alguém que faça como ele. Paulo foi o maior missionário, né, na época que Deus levantou aquele homem. Levantou para ser um missionário em muitos lugares. Eu já li a história de Paulo e fala que Paulo muitas vezes chegou num lugar, abriu uma igreja e em pouco tempo alguém ia lá, certamente os judeus ia lá e dava uma surra tão grande nele e batia tanto nele que muitas vezes eles deixaram ele como se estivesse morto. Você já pensou se nós tivéssemos que passar por esse processo, irmão? Talvez nós não conseguiríamos, né? Mas Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus planos para cada um de nós, né? E como embaixador, né, irmão? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, vamos ver aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Cada um de nós, irmão. Cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 6, 5, aliás, versículo 20. Está vendo aqui? Então, irmão, nós precisamos estar sempre reconciliando com Deus para continuar nessa tarefa de embaixador. Já pensou, irmão, quantos embaixadores nós temos no mundo? Em nome de Cristo? Quantos? Você é um deles, irmão. Cada um de vocês é um deles. Talvez você não faça aqui na igreja, mas faz na sua casa, como a nossa irmã ali, Maria, né? Do Rosário. Quem sabe vai para um lar, lá está pregando a palavra de Deus, né? É interessante que Elaine um dia falou, pai, eu vou trazer um namorado aqui, mas, pelo amor de Deus, pai, não fala de Deus para esse namorado meu, não. Falei, tudo bem, filho, você não quer que eu fale? Tudo bem. Mas acontece que um dia ele mesmo tocou no assunto. Aí eu tive que falar. Está vendo? Então, irmão, muitas vezes é porque ela falou assim, pai, o seu assunto é só em torno de Deus. Só tudo que você fala tem que pôr Deus no meio. Falei, mas eu sou embaixador de Deus, minha filha. Tem que falar mesmo, não podemos de forma nenhuma negar. E aqui diz com toda a lei, né? De sorte que somos embaixadores, né? Ah, se nós pudéssemos aqui, né, irmão, fazer um estudo sobre esse embaixador aqui, né? Lá, quer ver, tem outro versículo aqui que é importante também, irmão. Deixa eu ver se eu me acho aqui. 2 Coríntios 3 também, versículo 6. Vamos ver aí? 2 Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Coríntios 3, 6. Vamos ver o que está escrito aí? Quem achar pode ler. Acharam? 2 Coríntios 3, 6. Ele confere com Efésios 6, 20, que nós lemos aqui, né? 3, 6.
Na minha tradução diz, no qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você é embaixador, irmão, não é para fazer nada aqui para o mundo, não. Você é embaixador de Deus, embaixador de Cristo. E a palavra aqui foi bem contundente, né? Com todas as letras diz, o qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, aonde que ele atua dentro de nós? No nosso espírito, transformando ele de carnal para ser espiritual. Está vendo? Muda toda a função desse espírito, né? É maravilhoso nós saber, né, irmão, que, né? E nós somos aqui, irmão, ministro de uma nova aliança, não é aquela antiga, passada, já ultrapassada, né? Então, irmão, nós precisamos cada dia estar habilitado, né? Como embaixador, como ministro de Deus, para poder nós lutar contra todo e qualquer, né, barreira que vem sobre nós. Por isso, irmão, nós temos que estar firme, sempre firme na presença do Senhor, né? Para poder nós continuar a fazer a obra do Senhor aqui na terra, né? Porque senão, irmão, nós vamos acabar embaraçando, ficando embaraçado aí, né? E aqui diz, pelo qual sou embaixador em cadeias. Na verdade, irmão, nós também estamos em cadeia, sabia? Porque nós temos um inimigo que está sempre nos atacando de todo lado. Mas nós estamos dentro de uma cadeia da proteção de Deus. Sabia? Nós temos um escudo, né, irmão? Que nos protege. Que quando o inimigo ataca, nós colocamos o escudo aqui, aquilo que ele joga em nós, volta para ele. Sabia? Tudo que ele lançar contra nós, de forma nenhuma, ele vai nos atacar. Por quê? Porque se nós estivermos em oração, se nós estivermos buscando o Espírito do Senhor, buscando, né, aqui fala também do capacete da salvação e a espada do Espírito. Aqui o Espírito já é o Espírito Santo de Deus, que está com E maiúsculo, que é a palavra de Deus. Nós temos que usar a palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus contra Satanás, você sabia? Satanás disse assim para ele, assim, ó, também está escrito, né, que se você subir aqui nesse penáculo e lançar lá de cima para baixo, os anjos vão te amparar. Satanás usou essa palavra. Mas Jesus usou também a palavra, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes Satanás usa várias formas para nos derrotar, irmão. Usa várias formas para nos atacar. Aí você tem que ir com a palavra de Deus. Você já viu que até os contraditórios à palavra de Deus, eles usam versículo bíblico? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, não há Deus. E agora? Como é que você explica? Tem um versículo lá no Salmo, se não me engano, é 46, se não me engano, né? Fala, não há Deus. Mas ele não leu o resto, né? Ele só leu aquela parte. Mas quem disse isso? O ímpio diz, não há Deus. Para o ímpio não há. Mas para nós que servimos a Deus, estamos aqui cada dia firme, né, irmão? Nós queremos agradecer os nossos internautas, né, que está nos ouvindo nesta noite, a palavra de Deus. Estamos certos que você também foi abençoado aí com esta palavra. E nós queremos dizer para vocês, mesmo que você não enfrente nenhuma igreja, não frequente nenhuma igreja, você quem sabe está aí no seu lar, né, na internet, ouvindo a palavra de Deus, mas são pessoas que estão buscando a palavra, buscando a Deus, buscando o conhecimento através daqueles que estão ministrando a palavra de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você que Deus é contigo. Deus está revestindo vocês aí também com a palavra de Deus. E por isso, busque a Deus em oração, busque a Deus de toda forma como a palavra de Deus nos ensina, para que você também seja bem sucedido naquilo que você colocar às tuas mãos. É no nome de Jesus, nós agradecemos, em nome de Jesus. Eu volto para o Paulo, para o encerramento. Amém? Amém?
Mas se você, irmão, não está tendo força para poder, quem sabe, resistir esse dia mau, tanta coisa, tanta tentação, tantas ofertas malignas que vêm contra nós. Se você quiser vir aqui à frente receber uma oração, nós estamos aqui para orar por você. E com certeza nossas orações estão sendo para todos vocês, todas as vezes que precisa. Amém? Todos estão bem espiritualmente? Que bom. Isso é maravilhoso, né, irmão? Na verdade, vocês têm não só ouvido a palavra, mas têm vivido ela, né? Tiago 1,22 diz com toda a letra: não devemos ser somente ouvinte, né? Mas devemos ser praticante da mesma, ou seja, da palavra de Deus. Porque se nós podemos saber tudo dessa palavra. Se você não colocar em prática, não adianta nada. Talvez venha até mais condenação para você, porque você sabia e não viveu, não cumpriu. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quer chamar nossa irmã Maria para fazer essa oração final? Nós depois vamos dar a benção, amém? Maria do Rosário, a benção, né, irmã? A paz do Senhor, igreja. Vamos fazer essa oração final, né? Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra maravilhosa, pelo louvor, Senhor, pela Tua presença neste lugar, ó Deus. Pai, obrigado por tudo, Senhor, por mais uma noite nós podermos estar aqui na Tua presença. Que o Senhor continue a abençoar as vidas neste lugar, Senhor, e que a Tua presença, Senhor, seja notória neste lugar. Que a Tua unção, Senhor, venha sobre este lugar de uma maneira especial, todos os cultos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa e leva, Senhor, debaixo da Tua potente mão, cada vida que aqui está, Pai, em nome de Jesus. E muito obrigado, Senhor, pela Tua proteção, pela Tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.